Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O burburinho começou a se espalhar pelos bastidores do futebol nordestino e ninguém esperava por essa virada. O Santa Cruz, tradicional clube pernambucano, aparece na cena com uma cartada surpreendente que já mexe com corações e mentes de torcedores de todo o Brasil. A informação que circula nos corredores do clube e nas redes sociais é que Douglas Costa, o ponta-direita famoso por suas arrancadas, dribles e passes decisivos, estaria a um passo de vestir a camisa tricolor. O fato de estar sem clube após passagens marcantes por times gigantes do Brasil e da Europa torna essa movimentação ainda mais intrigante. E os rumores já apontam que o Santa Cruz está disposto a usar toda a sua força institucional e financeira para trazer um jogador desse calibre para a Série C, o que seria algo inédito e capaz de elevar o nível de atenção sobre o futebol nordestino de forma extraordinária. A repercussão é imediata, e os torcedores não param de comentar nas redes. A expectativa é tão grande que cada postagem, cada comentário ou até mesmo cada gesto de Douglas Costa nas redes sociais é analisado e interpretado como indício de que a negociação pode se concretizar. O mercado de transferências, geralmente movimentado nos clubes maiores do Sudeste e do Sul, agora se volta para Recife, e isso cria uma aura de mistério que mantém todos ligados, aguardando cada detalhe. Fontes internas, segundo boatos confiáveis, afirmam que o jogador se interessa pelo projeto e pelo desafio de ajudar um clube tradicional a retomar seu protagonismo, e isso já gerou um frenesi nos torcedores que começaram a imaginar o impacto de um nome dessa magnitude no elenco e na dinâmica do time. Enquanto isso, a imprensa nacional tenta decifrar os sinais. Alguns especialistas apontam que, se a contratação realmente se concretizar, Douglas Costa poderá se tornar não apenas um reforço técnico, mas também um chamariz de atenção para patrocinadores, mídias e até para a própria torcida, gerando repercussão muito além das quatro linhas. O que era apenas um rumor ganha contornos de plausibilidade quando se considera que o Santa Cruz já demonstrou interesse em projetos ousados nos últimos anos, buscando sempre se destacar e retomar seu espaço histórico no futebol brasileiro. E para os analistas de mercado, trazer um jogador do calibre de Douglas Costa é algo que pode mudar completamente a percepção sobre a Série C e sobre o potencial do clube em atrair nomes de grande expressão. Nos bastidores, comenta-se que o acerto depende de detalhes contratuais e de ajustes financeiros, mas a disposição do jogador em encarar um projeto ousado é apontada como um fator determinante. A ideia de atuar em Recife, diante de uma torcida apaixonada e de uma atmosfera de futebol que não se encontra em qualquer lugar, também é vista como motivadora para Douglas Costa, que pode enxergar na oportunidade um momento para reconectar-se com suas raízes e contribuir de forma significativa para a evolução do clube. A possibilidade de atuar como protagonista em um ambiente em que sua experiência será valorizada é um chamariz poderoso, capaz de inclinar a balança a favor de um acordo que, até então, parecia improvável. O clima de expectativa já contagiou outros clubes e jogadores, que observam atentos o que acontece em Pernambuco. Boatos sugerem que a chegada de Douglas Costa poderia abrir portas para novos talentos, inspirar jovens da base e até atrair atenção nacional para os próximos desafios do Santa Cruz. A perspectiva de contar com um jogador que já atuou em seleções e clubes europeus cria um efeito multiplicador, onde a narrativa de ousadia, ambição e planejamento estratégico se mistura com a emoção da torcida, gerando uma sensação de que algo extraordinário está prestes a acontecer. Enquanto a confirmação oficial não chega, cada notícia, cada postagem e cada comentário nas redes sociais alimenta o rumor, mantendo a expectativa em níveis máximos. A história já começou a ser contada, e o Santa Cruz, com sua postura audaciosa, consegue colocar-se no centro das atenções nacionais, mostrando que está disposto a surpreender e a reinventar sua trajetória. E no meio desse burburinho, a torcida já sonha com dribles, gols e jogadas de pura habilidade, imaginando Douglas Costa vestindo o manto tricolor e trazendo brilho, técnica e magia para o futebol nordestino de forma inédita. O que se comenta nas rodas de conversa de Recife e nos grupos de torcedores é que a chegada de Douglas Costa não seria apenas uma contratação, mas um marco histórico na trajetória do Santa Cruz.
A ideia de contar com um jogador de renome internacional gera expectativas gigantescas sobre o futuro do clube, e o simples rumor já provoca repercussão em todo o país. A presença de Douglas Costa poderia servir como catalisador para novos investimentos, maior visibilidade na mídia e até renegociações estratégicas com patrocinadores, algo que poucos imaginavam quando se falava sobre o futebol nordestino. A ambição do clube em resgatar seu prestígio histórico e se tornar novamente protagonista ganha contornos ainda mais concretos com um nome de peso, e isso transforma o que poderia ser apenas um rumor em uma narrativa quase palpável de revolução no futebol local. Os torcedores, por sua vez, estão em polvorosa. Cada vídeo, cada treino e cada entrevista do jogador se transformam em combustível para especulações sobre datas de chegada, apresentação e entrosamento com o elenco. A imaginação corre solta, e o impacto psicológico sobre a torcida é gigantesco, criando uma atmosfera única de expectativa, ansiedade e euforia. A simples possibilidade de ver Douglas Costa correndo pelos gramados do Arruda, driblando adversários e desequilibrando partidas, já coloca o Santa Cruz em destaque nacional, atraindo a atenção de jornalistas, comentaristas e fãs de futebol que buscam entender o que está por trás dessa movimentação surpreendente. Enquanto a negociação segue em andamento, boatos internos indicam que o projeto do Santa Cruz tem sido apresentado ao jogador de forma minuciosa, mostrando como sua experiência será aproveitada não apenas em campo, mas também na formação de novos talentos e na motivação do elenco. A narrativa que se forma é de um jogador que pode assumir papel de liderança, ajudando a transformar o clube em um ambiente de crescimento e inovação, algo que faz todo sentido considerando a história e ambições atuais do Santa Cruz. Para Douglas Costa, trata-se de um desafio inédito, um convite para deixar sua marca em uma trajetória que poucos jogadores ousaram trilhar. No horizonte, surgem especulações sobre os impactos esportivos e comerciais. A chegada de um jogador do calibre de Douglas Costa pode gerar efeitos multiplicadores, maior público nos jogos, incremento de receitas com venda de camisas, atração de mídia nacional e até possível interesse de investidores que veem no clube uma oportunidade única de associar-se a uma história de ousadia e superação. Cada detalhe é analisado, cada passo comentado, e o efeito psicológico de sua possível contratação é tão grande que já altera a percepção sobre a ambição e o potencial do Santa Cruz, colocando-o em evidência e provocando debates apaixonados entre torcedores de diferentes regiões. Enquanto isso, outros clubes observam atentos. A movimentação do Santa Cruz serve como alerta: times de menor expressão podem se tornar protagonistas quando ousam sonhar grande. O burburinho gerado em torno de Douglas Costa demonstra que um projeto bem estruturado e uma proposta ousada podem mudar a narrativa do futebol nacional, mostrando que, mesmo fora dos grandes centros, decisões estratégicas podem causar impacto imenso. A simples expectativa de contar com um jogador desse porte já modifica a percepção sobre competitividade, planejamento e capacidade de atrair talentos de alto nível, gerando uma nova onda de debate sobre o futuro do futebol nordestino. Entre rumores e expectativas, a torcida já cria cenários na cabeça. Cada treino, cada notícia e cada atualização sobre a negociação alimenta sonhos de dribles, gols e jogadas históricas. A aura de suspense mantém todos conectados, ansiosos por confirmações oficiais, enquanto Santa Cruz demonstra que está disposto a romper barreiras e reinventar sua história com ousadia, ambição e audácia. E no meio desse burburinho, a cidade de Recife, a imprensa nacional e o país inteiro acompanham atentos, esperando para ver se Douglas Costa realmente desembarca para escrever um capítulo que ninguém jamais imaginou ver no futebol nordestino. O rumor se transforma, então, em narrativa palpável, quase cinematográfica, onde o Santa Cruz surge como protagonista e Douglas Costa como peça central de uma história que mistura audácia, talento e paixão. A expectativa segue crescendo, as discussões nas redes sociais se intensificam, e o cenário montado para essa contratação é de pura magia, uma combinação de futebol, história e emoção que promete colocar o tricolor de volta aos holofotes nacionais de maneira surpreendente, mostrando que, quando ousadia e talento se encontram, até os sonhos mais improváveis podem se tornar realidade. Os corredores do Arruda nunca estiveram tão movimentados. Cada passo, cada reunião e cada conversa entre dirigentes e representantes de Douglas Costa é observado com lupa por jornalistas, torcedores e até concorrentes de mercado.
O rumor já ganhou vida própria, se espalhando em grupos de WhatsApp, redes sociais e até em programas esportivos que tentam decifrar cada gesto do jogador. O clima é de expectativa total, e a simples menção do nome de Douglas Costa faz a torcida sonhar com dribles, arrancadas fulminantes e assistências que podem transformar partidas. Fontes não oficiais afirmam que o clube já prepara uma logística detalhada para recebê-lo, incluindo adaptações no elenco, ajustes táticos e até um planejamento estratégico de marketing que promete transformar cada aparição do jogador em notícia. É como se o Santa Cruz estivesse prestes a dar um salto quântico, posicionando-se de maneira ousada no cenário nacional, e o nome de Douglas Costa surge como catalisador desse projeto que mistura futebol, história e ambição. Enquanto os rumores ganham força, alguns analistas de mercado apontam que a contratação poderia abrir portas para outros nomes importantes, criando um efeito dominó que ninguém esperava. A atenção sobre o clube aumenta, e cada movimento dos dirigentes é interpretado como sinal de que algo grande está prestes a acontecer. A torcida, que há anos acompanha altos e baixos, agora se encontra em estado de euforia e ansiedade, imaginando cenários de vitórias, gols e partidas memoráveis. Douglas Costa, com sua experiência internacional e habilidade reconhecida, surge como personagem central de uma narrativa que mistura ousadia e desafio, mostrando que o Santa Cruz está disposto a desafiar limites e a romper padrões históricos, transformando um simples rumor em uma história que todos querem acompanhar de perto. Nos bastidores, comenta-se que a negociação envolve não apenas aspectos financeiros, mas também questões emocionais e simbólicas. A ideia de Douglas Costa contribuir para a reconstrução de um clube histórico é apontada como um fator motivador, algo que vai além do contrato ou dos números e toca diretamente na sua vontade de jogar com propósito. Para o Santa Cruz, trata-se de um investimento estratégico, não apenas em talento, mas em visibilidade e prestígio, algo que pode redefinir sua trajetória nos próximos anos. A presença de um jogador com passagens por clubes europeus e pela seleção brasileira adiciona credibilidade ao projeto, ao mesmo tempo em que inspira jovens da base e cria uma atmosfera de entusiasmo, esperança e expectativa que nenhum outro clube da região consegue gerar no momento. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. A repercussão já ultrapassa Recife e ganha o país inteiro. Cada notícia, cada comentário nas redes sociais e cada análise de especialistas transforma um rumor em algo quase tangível, criando uma narrativa coletiva de ansiedade e fascínio. A torcida imagina a estreia de Douglas Costa no Arruda, seus dribles desconcertantes e gols decisivos, enquanto analistas tentam decifrar o impacto tático e emocional dessa possível contratação. É como se o Santa Cruz estivesse prestes a escrever um capítulo novo e ousado na história do futebol brasileiro, mostrando que coragem e planejamento podem gerar momentos de pura magia, capazes de envolver imprensa, torcedores e adversários em um espetáculo de expectativa e emoção. Alguns boatos ainda falam sobre ajustes finais nos contratos e reuniões sigilosas entre o jogador, empresários e dirigentes, enquanto rumores sobre eventuais desafios de adaptação ou pressão da mídia surgem e desaparecem rapidamente. O clima de suspense mantém todos atentos, e a narrativa que se forma mistura realidade, expectativa e desejo, transformando cada pequena movimentação em motivo para palpitações. A percepção geral é de que, se Douglas Costa realmente chegar, não será apenas mais uma contratação, será um símbolo de ousadia, ambição e resgate de prestígio, capaz de mudar a imagem do clube e elevar o patamar do futebol nordestino, mostrando que história e talento podem se encontrar de maneira surpreendente e impactante. Enquanto isso, a torcida continua criando cenários na cabeça, cada treino imaginário, cada jogada de fantasia e cada comemoração antecipada se transforma em combustível para a ansiedade e o entusiasmo. A narrativa em torno de Douglas Costa no Santa Cruz se consolida como uma das histórias mais envolventes do futebol nacional nos últimos tempos, unindo emoção, expectativa e estratégia de forma rara. E mesmo sem confirmação oficial, o simples rumor já transforma o clube em protagonista, mostrando que, quando ousadia, talento e história se encontram, o futebol pode surpreender de maneiras inimagináveis, deixando todos ligados e ansiosos pelo próximo capítulo dessa trama eletrizante. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News.
Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!